Mas Gênesis capítulo 3, verso de número 23. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção. Fala conosco, ó Pai, ministra sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre a importância do Cristo, do Salvador. Nós estamos aí há 2 dias da comemoração do seu nascimento. Se você conhece um pouquinho mais sobre isso, as informações sobre a data do nascimento de Jesus são extremamente contraditórias, certo? Desde por questões climáticas a outras situações, e isso é perfeitamente pertinente entendermos, porque dificilmente teremos datas tão precisas, principalmente por pessoas pobres. Se Jesus tivesse nascido num palácio, se Jesus fosse alguém rico, poderoso, um César, por exemplo, é mais do que provável de que objetos de sua posse teriam sido encontrados. Sua casa e moradia seria descoberta com um sucesso muito grande, porque sempre os ricos receberam mais notoriedade. Por que é que nós temos problemas quando vamos identificar lugares, datas e outras situações envolvendo Cristo? Porque ele não era alguém rico, porque ele não era alguém que as pessoas achavam relevantes. Porque todas as vezes que pessoas relevantes, por exemplo, nós temos mais peças particulares para comprovar a existência do rei Tutankhamon, ou um faraó egípcio, talvez um dos mais famosos, ainda que não seja o mais importante, mas por causa de sua tumba, de seu sarcófago, de seu luxo e de tudo aquilo que foi encontrado no Vale dos Reis. Quando nós olhamos para tudo isso, o que nós precisamos entender é uma coisa muito simples: é que Jesus nasceu para pagar uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Se isso foi no dia 23, no dia 25, se for em dezembro, se for em janeiro, se for em junho, isso não muda nada. Ok? Se sua fé é pautada numa data precisa de algo que aconteceu, eu quero lhe dizer de uma forma muito categórica: ainda está te faltando muita fé para andar com Deus. Se precisamos abrir a nossa mente e ter maturidade, precisamos ampliar nossa visibilidade acerca de coisas que tangem a nossa fé. Pastor, por que é que Deus é o Todo-Poderoso, é onisciente e coloca uma árvore limitadora no jardim do Éden? Porque preste atenção, Ele é o Todo-Poderoso, sim. Ele é onisciente, sim. E pode fazer o que quiser, inclusive corrigir o erro de uma criatura como a de Adão. 1 Pedro diz que o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do homem pecar, já havia um planejamento para que ele fosse resgatado. E por que isso? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Ah, pastor, mas eu acho isso injusto. Como uma mente tão limitada e pequena como a nossa
quer fazer uma avaliação da justiça de Deus, eu não consigo entender questionamentos. Às vezes eu confesso a vocês, nunca gostei de uma retórica, ou seja, de um discurso impecável, recheado de palavras belas, bonitas. Eu sempre procuro simplificar. E por isso, muitas vezes, sou chamado e taxado de simplista, de alguém que detém pouco conteúdo, porque procuro facilitar o conteúdo para as pessoas. Mas eu preciso que você entenda, muitas vezes, seu posicionamento mediante a sua fé. O que nós temos é um problema sério com o pecado. E por causa disso, o texto que lemos diz que Deus coloca o homem para fora do jardim. Deus coloca um anjo para guardar uma árvore, que se ele comesse o fruto, ele voltaria a ser eterno. Por causa do erro que ele cometeu. Um erro em que Deus tem o total controle. A verdade é essa. E se você não gosta desse tipo de coisa, entenda. É só a mudança de postura e de posicionamentos, e elas podem nos livrar de mais de 90% das tragédias que nos abatem. As maiores adversidades que enfrentamos na nossa vida não são mortes e questões climáticas, não. Os maiores problemas são nossas escolhas, nossos relacionamentos, a dificuldade que temos de nos manter em obediência a Deus. Então quer dizer que você não perdeu sua casa, você mora num ambiente alto, você não perdeu ninguém com Covid, então tá bom. Então você vai me dizer que por causa disso sua vida é perfeita? Não. São fatalidades que abateram algumas pessoas que, aliás, nem precisavam ser fatais. Se cumprisse determinados protocolos e determinadas estruturas que precisavam ser cumpridas, mas por negligenciarem muitas vezes isso, e muitos religiosos, até mesmo por sobrepor a fé a uma informação médica e uma questão de saúde, acabaram pagando com sua vida. O que para Deus, diga-se de passagem, se for para Ele, o prejuízo é zero. Porque nós estamos aqui com Ele, vamos sair daqui, vamos morar com Ele na Jerusalém Celestial. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Então, queridinho e queridinha, não dá mole, porque Ele está afinzão de levar a gente. Entendeu? Quem vai ficar chorando é seu marido, sua esposa, seus filhos, mas Deus vai estar sorrindo, dizendo, e chegando lá vai ouvir, nós vamos ouvir: vinde bendito do meu Pai. Pensa, Jesus te recebendo. É maravilhoso, ainda que ninguém queira ir. O que nós temos aqui é um problema com a vida eterna. Mas é importante nós olharmos, nós estamos no 24, dá para voltar para o 21? Porque o 23 e o 24 diz que Deus lançou o homem fora, que Deus pegou e colocou um anjo para proteger. Mas antes disso, mesmo depois do pecado, olha o que diz o verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O Deus que coloca o homem para fora, antes de colocá-lo, ofereceu benefícios ao pecador. Eu queria lembrar você, para o material que foi usado para fazer roupa, alguém teve que morrer. Um sangue foi derramado para que a pele fosse removida, para que aquele homem que vai ser retirado, olha só, ele é retirado sim, mas antes de ser retirado, Deus está dizendo: eu te amo, eu vou te cobrir, eu vou te levar ou te trazer benefícios, mesmo você sendo um pecador. Mas nós vamos agora ter que enfrentar um problema sério, que ainda é injusto para muita gente, e eu entendo.
Muitas vezes eu tenho que lidar com meus próprios pensamentos acerca dessa sistemática de que um homem erra no Éden e eu tenho que morrer por causa de um pecado que aconteceu lá atrás. É por isso que eu fico doente, é por isso que eu envelheço, e é por toda essa estrutura. Mas se você pensa que para por aí, não. Porque quando Cristo nasce, uma justiça precisa ser feita. E que justiça é essa, pastor? Isso é muito claro. O pecado entra por um homem, então, se ele entra por um homem, não pode sair por dois. Tem que sair por um homem. O pecado entra por um homem que não tem poder miraculoso para se afastar do pecado. E Jesus não pode ter poder para isso. Ele pode ter poder para curar enfermo, ele pode ter poder para ressuscitar mortos, ele pode ter poder para muita coisa, mas ele não pode ter poder e usar seu poder sobrenatural para vencer a carne e romper as tentações. Porque se ele fizer isso, Deus deixou de ser injusto. A capacidade de Adão dizer não para Eva e para aquele fruto proibido tem que ser a mesma capacidade que Jesus vai utilizar para vencer o pecado, porque senão não há justiça. Quando nós olhamos para isso, é isso que ele veio fazer. O quê? O pecado entrou por Adão, por um homem, então ele vai sair por um homem. E esse alguém que vai pagar o pecado para que eu e você um dia chegue lá e coma dessa árvore da vida que o anjo está guardando, esse alguém é Cristo. Então louvado seja o Senhor, porque Ele é o Deus da nossa vitória. É isso que nós precisamos entender.